Heathcliff, amor ou ódio? Essa pergunta é fácil de responder ou não? O que vocês acham, meus queridos? Se você não é muito fã do Heathcliff, se prepara porque hoje eu vou passar pano pra ele. Olha, se você não conhece o Heathcliff, ele é um personagem do livro Morro dos Ventos Uivantes. E se você não gosta de spoilers, já corre pra ler o livro, pra depois você vir aqui comentar sobre ele comigo nos comentários. O Heathcliff, gente, é um personagem detestável, ele é uma pessoa cruel, não se importa com os sentimentos das pessoas, mas... E sempre tem um mas. Hoje eu quero falar com vocês e aí levar vocês a refletirem junto comigo sobre o que o Heathcliff passou, né? Então, quem é Heathcliff? O que ele passou? O que explica o fato do Heathcliff ter se tornado aquela pessoa tão detestável e cruel? O que a gente sabe é que o Heathcliff provavelmente era uma criança de rua ou de uma família extremamente miserável. A Emily, ela não dá muitos detalhes ali sobre a origem do Heathcliff, mas o que a gente sabe é que o velho Earnshaw encontrou ele no porto e levou ele para casa. Então, o Heathcliff, ele foi levado ali como um tipo de filho adotivo do Sr. Earnshaw. E aí, disso, a gente não consegue saber o que o Heathcliff pode ter passado ali na origem dele, né? Se ele de fato viveu numa família muito pobre e sofreu com a fome, ou se ele viveu ali alguma situação de escravidão. Porque há também um elemento muito interessante que a Emily nos traz no livro, que é o fato de que o Heathcliff não era branco. Então ele não cumpria ali aquele estereótipo de europeu, branco e tudo mais. Então aí a gente tem um elemento muito importante a saber sobre o Heathcliff. Então não sabemos de onde o Heathcliff vem. A gente sabe que o velho Earnshaw adota ele e leva ele para casa. E aí, eu diria, e isso é uma análise completamente pessoal minha, não tirei isso de nada, só da fonte e vozes da minha cabeça, que o Heathcliff, ali ele talvez tenha a primeira experiência de amor que ele possa ter tido na vida dele. Porque aquele velho levou ele para casa, levou ele para ser como um dos seus filhos e tudo mais. E aí eu me pergunto, e eu pergunto a vocês, isso poderia ser realmente uma experiência de amor, né, que o Heathcliff experimentou? Até porque isso nos levanta dúvidas no fato de que o velho Earnshaw nunca deu o nome dele para o Heathcliff, né? Então não dá para saber se de fato aquilo ali foi um ato ali de amor, de afeto pelo garoto. A outra experiência de amor e de afeto que o Heathcliff vive, e essa a gente pode afirmar que foi uma experiência real, é com a Cat. Então, a Cat é a filha, né, do velho Earnshaw, e quando ele chega, logo eles viram amigos, viram próximos. O filho, né, o outro filho, o irmão da Cat, o Hindley, nunca aceitou a chegada do Heathcliff, não gostava dele, não gostou do fato do pai ter levado um outro menino para viver com eles. Só que com a Cat, o Heathcliff, ele tinha ali os seus momentos de alegria, eles brincavam juntos. E a Cat, ela foi a única personagem, talvez ali naquele contexto, que tratou o Heathcliff como um igual, assim, que não viu ele como um diferente, como um ser estranho. Só que a gente tem esse elemento que não podemos nos esquecer, que é o fato de que o Heathcliff não era uma criança branca, né? Ele não era uma pessoa branca. E como a Emily não dá detalhes, a gente não sabe se o Heathcliff ele era indiano, se ele era africano, se ele teve alguma origem ali realmente na Europa. O que a gente sabe é que o Heathcliff, ele era, assim, a cor de pele do Heathcliff era um elemento importante que destoava do resto do pessoal que estava ali. Então o Heathcliff, ele, diante daquela sociedade, ele era um estranho. E é interessante pensar sobre isso, e eu penso talvez até mais na linha do Heathcliff ser possivelmente um imigrante, porque dentro do contexto europeu ali, e eu já li outros livros que mostram isso, os imigrantes eles eram tratados de uma forma muito cruel, assim, pelos europeus. Existia ali um sentimento xenofóbico muito forte. Então, a gente tem o Heathcliff nesse contexto, onde talvez a única experiência de amor que ele teve foi com a Cat. O velho Earnshaw morre, e aí é como se, tipo, a partir desse momento, o Heathcliff parasse de fazer parte daquele contexto familiar.
Porque o Hindley, então, assume, né, o controle sobre a casa, sobre a família e tudo mais. E aí ele passa a tratar o Heathcliff como um servo, como um escravo. Então, eu acho que aí existe uma combinação de elementos, né? O fato do Heathcliff não ser uma pessoa branca e o fato de que o Hindley odiava ele. Só que assim, apesar dele estar vivendo coisas horríveis, porque o Hindley colocava ele não apenas para fazer trabalhos forçados, mas o Heathcliff sofreu vários tipos de punições ali, até chibatadas ele levou assim, bem tenso. Então, gente, ó, presta atenção na construção que eu tô trazendo pra vocês aqui de tudo que o Heathcliff passou. A gente não sabe o que ele passou antes de chegar até a família Earnshaw, e aí ele vive ali uns momentos de alegria com a Cat, e com essa coisa de ser alguém da família, e aí depois que o velho Earnshaw morre, ele passa a ser um servo, um escravo, e ser tratado da forma mais horrível possível ali pelo Hindley. Só que ele ainda tinha o amor da Cat, e isso era algo que, assim, era como se fosse um tipo de consolo pro Heathcliff, né? Eles eram muito próximos, só que a Cat estava crescendo e há ali uma aproximação dela com os Linton. Então, o Hindley já começa a olhar na possibilidade da Cat se casar, né, com o Linton, com um dos irmãos Linton. E aí, a gente tem essa coisa do Heathcliff começar a ficar um pouquinho de lado. Acontece uma situação ali, eu não vou entrar em detalhes do livro, mas acontece uma situação que aproxima muito a Cat dos Linton. E aí, quando a Cat retorna, ela era muito ligada ali à empregada da família, que é a Nellie. A Nellie é uma personagem muito importante no Morro dos Ventos Vivantes, assim, ela é talvez uma das principais personagens, e ela é essencial pra gente conhecer toda a história. E ela tá tendo um diálogo com a Nellie, em que ela vai falar sobre o fato de que ela gosta do Heathcliff, só que com o Heathcliff nenhum deles teria nenhum tipo de futuro, até porque o Heathcliff é tipo um escravo da família, né? Ele não tem nada. E a gente sabe também que naquele contexto social os casamentos eram uma forma ali de consolidação de poder e também a mulher ela tinha que acabar procurando um casamento que fosse benéfico para ela socialmente e para ela se manter, né? Então, casamento Cat e Heathcliff dentro daquele contexto que estava ali, né, não fazia o menor sentido. E o Heathcliff, ele ouve parte desse diálogo, só que ele só ouve meio que essa parte, assim, de que, não faz sentido que eu me case com o Heathcliff e tal, o que a gente poderia ter, não sei o quê. E ele não ouve a Cat falar que ama ele e tudo mais. Então, o Heathcliff, ele é como se ali houvesse um rompimento da única coisa boa que ele tinha, que era a Cat. Então, o Heathcliff vai embora, ele fica desolado. E aí, ó, eu quero que vocês de novo recordem sobre tudo que eu já falei do que o Heathcliff passou. E aí, depois de um tempo, né, a Cat acaba se casando mesmo com o Linton. E o Heathcliff retorna, e agora ele é um homem, assim, de muitas posses. Ele é um homem rico. E ele se usa desse poder que ele tem aí, rico, pra meio que construir a vingança dele. Então a vingança dele começa contra o Hindley. Ele, de alguma forma, ele consegue comprar toda a propriedade, ele tem o poder sobre toda a propriedade dos Earnshaw, então ele passa a ser dono ali de Wuthering Heights, que é o Morro dos Ventos Vivantes, que é onde tá, né, a casa. E ele subjuga o filho do Hindley. E ele faz com que esse garoto, assim, se torne completamente dependente dele. Então ele transforma o garoto num total ignorante, completamente dependente dele, não tem nenhum tipo de estudo e depende do Heathcliff pra praticamente tudo. E o filho do Hindley também acaba sendo meio que, tipo, trabalha ali, tem que trabalhar, tem que cuidar da casa e coisas do tipo. Quando a Heathcliff volta, né, e a Cat tá casada com o Linton, tem toda uma tensão por trás disso, mas ele faz um reaparecimento meio bombástico, assim, que causa um certo desconforto no Linton. E a Cat fica, assim, meio, tipo, encantada com o reaparecimento do Heathcliff e tudo mais. Só que o Heathcliff, ele tá movido por um sentimento de ódio, assim, muito profundo. Um sentimento de meio que traição também da Cat, que ele começou a sentir desde aquele momento que ele ouviu o diálogo e que isso foi, assim, se intensificando. E aí, quando ele vê a Cat casada com o Linton, aí se intensificou ainda mais, né, e tudo mais.
Mas enfim, então existe nesse relacionamento, e assim, é por isso que muitas pessoas dizem que o Morro dos Ventos Vivantes não é um livro sobre amor, porque realmente o amor da Cat e do Heathcliff é um negócio muito tóxico, assim. Existe muito ressentimento, existe muito. É um amor, assim, cheio de sentimento de posse e mágoa. Enfim, é muito pesado. Mas o Heathcliff, ele a partir daí, a gente vê ele meio que se transformar num tipo de monstro. Ele casa ali com a irmã do Linton, a Isabela, porque ela fica apaixonadíssima pelo Heathcliff. E eles têm um filho, só que, tipo, o Heathcliff não tem sentimento nenhum por ela, também pouco se importa com aquele filho, que tem uma saúde super frágil e tudo mais. Então a gente tem essa coisa do Heathcliff como um monstro, assim, que não se preocupa com os sentimentos dos outros. E a forma como o livro é contado também traz um pouco, assim, traz muito mais elementos, né, sobre o que o Heathcliff é e tal. É que, tipo, se eu for entrar aqui no detalhe do livro, eu vou contar a história do livro toda e tudo mais, e não é esse o meu objetivo. Então eu quero mostrar aqui que por isso que eu fiz essa pergunta no início, Heathcliff, amor ou ódio? Porque ele é um personagem assim meio 8 ou 80. Ou você odeia o Heathcliff, ou você gosta do Heathcliff, ou você fica num dividido ali de caraca, não sei o que eu estou sentindo sobre o Heathcliff. E eu não consigo odiar o Heathcliff, porque eu penso sobre tudo que ele passou. E não é que eu ache justificável, assim, a atitude dele e tudo mais. Só que, tipo, a gente não pode ignorar o que ele passou na vida e o que uma pessoa passou na vida para que ela se torne aquilo que ela se tornou, né? Então, o Heathcliff se tornar aquela coisa detestável veio de toda essa construção que eu trouxe para vocês. Falando sobre o relacionamento dele com a Cat, que por aquele amor ser tão pesado assim, parece realmente que, tipo, o Heathcliff e a Cat, eles só poderiam ter paz quando eles morressem. Então a Cat morre, e aí quando ela morre, isso, tipo, acaba com o Heathcliff, ele passa a sofrer, ele vê o fantasma dela, ele escuta a voz dela, ele fica atormentado ali por tudo, por todos esses sentimentos ruins e tudo que foi acumulado ao longo dos anos e tudo mais. E me faz pensar sobre isso, assim, de que, na verdade, a única paz que o Heathcliff e a Cat poderiam ter era, de fato, quando eles morressem, né? E aí eles pudessem ficar juntos aí pela eternidade. O que eu queria dizer com esse vídeo, assim, falando do Heathcliff, é que, cara, eu acho que ele é um personagem muito bem construído. E que esse meio monstro do Heathcliff, assim, porque ele realmente é construído, ele acaba se tornando um monstro, um personagem, assim, muito detestável, é justificável pra mim. E aí, por isso que eu disse que eu precisava passar pano pro Heathcliff, porque eu acho que existe ali um pouco de justificativa no que o Heathcliff é e ele se tornou. Ele é um dos personagens, assim, que... Eu não posso falar assim, nossa, o Heathcliff é um dos meus personagens favoritos, porque eu acho que ia parecer que eu sou meio maluca, tá? E eu não sou tão maluca assim. Mas o Heathcliff, ele é um personagem que me faz ter essa perspectiva. Porque eu vejo muitas pessoas falando que o Heathcliff é horrível e que, nossa, não tem como, aquilo não é amor, né? E coisas do tipo sobre a Cat e o Heathcliff. E aí eu acho que, beleza, tudo bem, é um amor muito esquisito, né? Se aquilo de fato for amor. Mas pensando também sobre essa questão de que, meu, a gente é humano e que mesmo que ele seja um personagem, ele é um personagem humano, assim. E quando eu penso sobre a Emily, sobre o que ela escreveu e o que ela fez, pensando naquilo que ela já tinha vivido na vida, a Emily Brontë, ela viveu muito pouco. Então ela conseguir construir aquilo, pra mim, é meio que humanidade 100% pura. Isso é ser humano. É você viver experiências que podem te influenciar de uma forma muito significativa para a pessoa que você vai ser ao longo da sua vida. Então, quando eu penso sobre o Heathcliff, o que eu tenho para dizer é meio que isso, assim, estou disposta a passar pano pro Heathcliff, eu gosto do Heathcliff. Nossa, estou admitindo uma coisa muito pesada, eu sei que posso ser muito julgada, mas eu gosto do Heathcliff.
E eu quero muito, assim, que vocês me falem também da opinião que vocês têm sobre o Heathcliff, se vocês acham que ele realmente é um personagem, assim, detestável, se dá pra entender o Heathcliff ou se tudo que eu falei aqui foi muita bobagem. Mas é realmente, assim, eu tô trazendo minha opinião pessoal, eu quero falar sobre personagens agora, e o Heathcliff é um personagem que eu precisava falar, eu precisava externalizar o sentimento que eu tenho com relação a ele. Eu já estive conversando com alguns amigos sobre isso, com uma amiga especialmente, a Maria, falando sobre o Heathcliff e sobre esse sentimento que a gente tem, assim, de que se traz que o Heathcliff é um monstro detestável, mas que eu acredito que existe ali muitos elementos, existe muita coisa que a gente não pode ignorar que o Heathcliff passou, né, enquanto pessoa na vida, que justifique quem ele é hoje. Então me conta, por favor, o que você acha do Heathcliff? Né? Se você já leu o livro, me fala sobre o Heathcliff aí nos comentários, o que você acha dele, se você acha que é compreensível a conduta dele, ou se você acha que ele pesou um pouco na dose, porque isso eu acho que a dose dele era meio ruim, mas que para todas as pessoas existe todo um contexto ali que a gente não pode ignorar, isso para mim é uma realidade. Um beijo e até o próximo vídeo.